Mais uma oportunidade de estar aqui, reunidos no nome do Senhor, para continuarmos o estudo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nessa noite. E hoje, irmãos, nós queremos ver 2 capítulos, nós queremos falar sobre os capítulos 8 e 9. É uma sessão um pouco extensa, mas esses 2 capítulos tratam do mesmo assunto, por isso eu vou abordá-los nessa noite, né? Com a ajuda de Deus, nós vamos chegar até o final desses 2 capítulos nessa noite. Paulo aqui, irmãos, nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, ele está tratando de uma coleta que tinha sido iniciada cerca de 1 ano antes do momento em que ele está escrevendo essa carta, uma coleta que tinha sido iniciada para os crentes em Jerusalém. Essa coleta foi necessária porque os crentes ali em Jerusalém estavam passando por um momento de muita privação. Havia fome em Jerusalém naquela época, na época do reinado do imperador Cláudio. E, por causa disso, a igreja de Antioquia decidiu, então, levantar uma oferta e enviar à igreja de Jerusalém por meio de Barnabé e Paulo. Vamos ler em Atos 11, 27 a 30, só para os irmãos verem aí o contexto desse assunto que Paulo vai tratar agora na segunda epístola de Coríntios, nos capítulos 8 e 9. Atos, capítulo 11... dos versículos 27 a 30, diz assim: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, a iniciativa dessa coleta foi ali na igreja de Antioquia, mas a fome era muito grande. Então, o apóstolo Paulo, ele chamou outras igrejas para participar dessa coleta. Ele envolveu a igreja de Corinto, também manifestou interesse em contribuir, né, com os irmãos ali em Jerusalém, mas parece que tinha 1 ano que eles tinham manifestado essa vontade e nada tinha acontecido. Tinha ficado só no desejo. Talvez por causa dessa situação que estava havendo entre a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo, aquela tensão que estava havendo entre eles, essa oferta não tem, esse propósito da igreja em contribuir, não tenha seguido adiante. Mas Paulo envolveu também as igrejas da Macedônia, principalmente 2 igrejas, né, em Macedônia, que eram Filipos e Tessalônica. Então, todas essas igrejas, irmãos, estavam envolvidas ali naquela coleta para os santos em Jerusalém. Nós vimos aqui que, na semana passada, nós estudamos o capítulo 7, e nós dissemos que o capítulo 7 encerra a primeira sessão dessa carta, quando Paulo faz uma defesa muito forte do seu apostolado, né, ele se defende das críticas que vinha sofrendo dos falsos mestres em Corinto. No capítulo 7, ele expressa toda a sua alegria, porque Tito finalmente tinha voltado de Corinto com notícias ótimas, dizendo que a igreja recebeu bem a carta que Paulo tinha enviado, a igreja, os irmãos tinham se arrependido, estavam com saudade de Paulo, queriam ver a justiça sendo feita. Então, Paulo encerra aquele capítulo 7 de uma forma muito alegre, dizendo que tinha toda a confiança na igreja, que sabia do amor que eles tinham por ele, Paulo. Então, assim se encerra essa primeira parte, essa primeira sessão de 2 Coríntios. E aí, Paulo interrompe agora, né, para falar desse importante assunto que é a coleta para os santos na Judéia. Ele vai tomar 2 capítulos, como eu disse, os capítulos 8 e 9, para falar disso. Então, o que é que Paulo vai tratar aqui nesses 2 capítulos? Ele vai incentivar a contribuição, né? Ele vai
dizer aos coríntios que eles deveriam retomar aquele projeto, porque eles, como eu disse, eles se manifestaram desejosos de contribuir com aquela coleta para os santos, mas a coisa ficou só no desejo, parou. Então, Paulo aqui vai incentivá-los a contribuir e vai dar várias razões para isso. E ele também vai falar dos cuidados que ele tomou no recolhimento dessa oferta e também na entrega dessa oferta, para que tudo fosse feito com muita transparência. Porque nós vamos ver aqui que Paulo não queria dar ocasiões para críticas, né? Ele já era tão criticado, havia tantas calúnias contra ele, ainda que ele agisse com toda a lisura, com toda a transparência. Então, Paulo sabia que ele precisava agir da forma mais transparente possível para não dar ocasião às críticas daqueles falsos mestres que estavam sempre procurando atacar o caráter e a reputação de Paulo. Então, é isso que ele vai fazer, irmãos, nesses 2 capítulos. E aqui nós vamos encontrar vários princípios, né, que valem para a igreja hoje ainda. Embora Paulo estivesse tratando ali de uma situação localizada, né, era algo que estava acontecendo ali na igreja de Corinto e naquela região, mas nós vemos que os princípios bíblicos, irmãos, servem para todos os tempos. E aqui, nesses 2 capítulos, nós temos princípios muito, muito preciosos para a contribuição, para como o crente deve contribuir, como o crente deve apresentar a sua oferta a Deus, quais são as motivações corretas para que ele faça isso. Tudo isso nós vamos ter aqui nessa 2ª epístola. Então, vamos começar aí no capítulo 8, lendo dos versículos 1 ao 5, irmãos. 2 Coríntios 8, dos versículos 1 ao 5. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, vejam que Paulo diz assim: agora, irmãos, ou seja, ele está começando um novo assunto, como nós dissemos. Aquele assunto havia sido encerrado no capítulo 7, o assunto da sua defesa. Ele vai retomar isso depois no capítulo 10, como nós já dissemos aqui nos outros estudos. Mas agora ele quer tratar de um outro assunto. E que assunto é esse? Ele quer que os coríntios tomem conhecimento da graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. E que graça foi essa, irmãos? Olha que interessante. A graça de contribuir. Quando a gente ouve falar em graça, a gente pensa em tantas coisas, né? Mas aqui Paulo está falando que a graça que as igrejas da Macedônia receberam da parte de Deus é a graça de contribuir. Olha só, ele diz isso no versículo 1, né? Dizendo que queria que os coríntios tomassem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Depois ele diz novamente no versículo 4, que os coríntios suplicaram a ele o privilégio, em outras versões diz, a graça de participar da assistência dos santos. E depois, no versículo 6, novamente ele diz... Assim, nós não lemos o versículo 6, mas ele fala sobre graça também. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia... Desculpe, irmãos, voltando assim, aqui. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, quando Paulo fala aqui que quer que os coríntios saibam a graça que a igreja da Macedônia recebeu, é a graça de contribuir. E realmente, irmãos, é graça de Deus nós podermos contribuir com a obra de Deus. Porque tudo que nós recebemos vem de Deus, não é verdade? Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus. Então, quando nós contribuímos, é uma graça, é um privilégio nós sermos cooperadores de Deus nessa obra.
Nós podemos contribuir para aliviar o sofrimento das pessoas, nós podemos contribuir com a obra missionária, nós podemos contribuir para o avanço do reino de Deus. Então, tudo isso é graça. Por isso que Paulo fala que, verdadeiramente, as igrejas da Macedônia receberam essa graça de contribuir. É assim que nós deveríamos ver a contribuição. Como uma graça, um privilégio que Deus nos dá, já que tudo que nós temos vem dele, vem do próprio Deus. E vejam aqui, irmãos, que essa graça é dada não só a quem tem muito, né? Não só a quem tem muitos recursos. Olha o que Paulo diz no versículo 2. No meio da mais severa tribulação. Macedônia, as igrejas da Macedônia estavam contribuindo não porque eram igrejas abastadas, os crentes lá eram ricos, tinham muito dinheiro. Não, olha só, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles. Parecem coisas até que não conversam, né? Não é verdade? Olha aqui, alegria e extrema pobreza. Não é? Não parece algo contraditório? Mas lá na Macedônia, os crentes eram extremamente pobres, eles não eram pobres, eles eram extremamente pobres e, ao mesmo tempo, muito alegres. E Paulo diz aqui que a pobreza, a extrema pobreza deles e a alegria, ao invés de resultar em avareza, não é? Alegria não, né? Mas a extrema pobreza poderia resultar em avareza, poderia resultar em reclamação, em amargura, mas não, ao contrário. A alegria e a extrema pobreza deles resultou em rica generosidade. Então, vejam que mesmo esses crentes, sendo pobres, não é? Eles receberam a graça de contribuir. Então, isso não é um privilégio só de quem tem muito, né? Dizer, eu tenho muito pouquinho, não tenho quase nada, não é, de forma alguma, desculpa para não contribuir, porque Deus dá essa graça a todos. Naquela época, irmãos, assim como hoje, né? Hoje também a igreja é formada, na sua maioria, das pessoas das classes mais baixas, mais pobres. Mas hoje nós ainda temos uma classe que é chamada de classe média, que é aquela classe intermediária. Na época, né, em que Paulo escrevia essa carta, lá na Macedônia, ou era pobre ou era rico, né? Ou a pessoa tinha muito recurso, ou então era muito pobre. É claro que havia pessoas ricas na igreja, mas numa minoria. As igrejas da Macedônia, Paulo está dizendo aqui, os irmãos lá eram extremamente pobres. Mas, apesar dessa pobreza, eles eram alegres e eles transbordaram em generosidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, mesmo aqueles crentes mais desprovidos podem contribuir, porque, para Deus, não é o valor da oferta, é a disposição do coração. É isso que vale. E aí nós nos lembramos de quem? Imediatamente. Da viúva, né? Da viúva que foi contribuir. E quando Jesus viu aquela viúva contribuindo, o que ele falou? Olha, essa mulher deu mais do que todos. Por quê? Porque ela não deu daquilo que sobrava, né? Ela tinha pouco, ela deu do pouco que ela tinha. Então, pela disposição do coração dela, Jesus afirmou que ela tinha dado mais do que muitos outros. Financeiramente, né, em termos de quantidade, ela deu muito menos. Mas Deus não olha a quantidade, Deus olha o contexto todo, como nós vamos ver aqui, né? Deus olha o conjunto da obra. Então, é por isso que aquela mulher, ela tinha dado mais do que todos eles. Aqui também, irmãos, nós vemos que a contribuição envolve sacrifício. Olha o que Paulo diz aí no versículo 3. Dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Olha só, eles não deram só aquilo que eles podiam dar e que era confortável para eles. Eles deram além do que eles podiam dar. E aí é mais difícil, né, irmãos? Normalmente, a gente fica muito disposto a contribuir quando a gente sabe que não vai afetar aquilo que a gente quer comprar, né? Que não vai afetar os nossos desejos. Mas quando a gente tem que fazer um sacrifício, ou seja,
vai ser mais difícil, né? Talvez a gente tenha que abrir mão, né, da pizza, sei lá, do calçado, de alguma coisa que a gente gostaria de comprar e não vai poder porque a gente vai precisar contribuir. Então, esse é o tipo de contribuição que aquela igreja estava fazendo, uma contribuição acima do que eles poderiam contribuir. Então, uma contribuição, irmãos, que envolve sacrifício acima das suas posses. Mais uma vez, como a contribuição daquela viúva, que ela não deu do muito que tinha, mas do pouco que tinha. Um outro princípio importante que nós encontramos aqui, irmãos, é que a contribuição deve ser voluntária. Olha o que diz aí no versículo 4. Paulo diz que a igreja na Macedônia suplicou insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Olha que palavra Paulo usa, que a igreja suplicou, a igreja rogou. Só a graça de Deus faz isso, porque, normalmente, são os pastores, as lideranças, que têm que suplicar, não é isso, pastor? Para que os crentes contribuam, né? Normalmente é a liderança, são os pastores que têm que ficar falando para a igreja contribuir. Mas a igreja suplicou a Paulo para participar. Talvez Paulo tivesse dito assim: não, irmãos, não precisa. Eu estou vendo a necessidade de vocês. Eu estou vendo que vocês também estão numa situação difícil, né? Estou imaginando. Talvez Paulo tenha dito isso a eles, e eles disseram: não, Paulo, de forma alguma. Não nos deixe fora disso. Nós queremos participar da assistência dos santos em Jerusalém. Então, irmãos, a voluntariedade, né, é outro princípio da oferta, o sacrifício, a voluntariedade, isso é muito importante. E, finalmente, nós vimos aí que Paulo diz o seguinte, ainda no versículo 5, Paulo diz: entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Isso significa que eles se entregaram a Deus primeiro e depois eles contribuíram com Paulo, com as igrejas da Judéia. Então, o que significa isso, irmãos? Em primeiro lugar, Deus quer a nossa consagração a Ele. Quando alguém se consagra a Deus, tudo que aquela pessoa tem, ela entrega ao Senhor. Não é assim que funciona? Então, é essa a ordem das coisas. Deus primeiro quer a nós, a nossa vida, e depois Ele quer a nossa contribuição. Quem se entrega ao Senhor tem que se entregar com tudo que tem. Com tudo que tem, com tudo que é. É assim que a gente se entrega ao Senhor. Então, acontece, um exemplo disso é o que aconteceu com Zaqueu. Quando Zaqueu se encontrou com o Senhor Jesus, o que aconteceu quando Jesus entrou na casa dele? Ele já estava, né, daquele momento ali, ele já estava com o coração quebrantado. A presença de Jesus na vida de Zaqueu já provocou uma transformação. E, como consequência disso, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus afirmou: hoje veio salvação a essa casa. Porque a entrega de Zaqueu foi seguida de uma atitude que provou que realmente havia acontecido alguma coisa na vida dele. Então, os crentes ali da Macedônia, eles se consagraram ao Senhor. A vida deles foi entregue a Deus. E, a partir desse momento, tudo que eles tinham pertencia ao Senhor. E é essa a lógica, irmãos. Primeiro, nós precisamos nos entregar a Deus. Então, um dos sinais de que uma pessoa se consagrou ao Senhor, de que ela é comprometida com o Evangelho, irmãos, é a generosidade em contribuir. Podem ter certeza disso. Tem algo muito errado com um crente que não tem desejo nenhum de contribuir com nada na obra de Deus. Ele não tem desejo de dar o dízimo, ele não tem desejo de contribuir com assistência social, ele não quer nem ouvir falar de missões. Esse crente pode contar, tem algo errado no coração dele. Está faltando consagração, está faltando uma entrega total ao Senhor, irmãos. Isso é uma realidade, tá? A contribuição não é obrigatória. No Novo Testamento, nem mesmo o dízimo é obrigatório. Não existe lei.
Mas o crente fiel, ele prova que é fiel quando ele contribui para a igreja do Senhor, voluntariamente, não porque seja uma obrigação, não porque seja lei, mas porque todo o Novo Testamento mostra que a contribuição, irmãos, é algo que precisa acontecer e que tem que acontecer na vida do crente fiel. Porque se não acontece, é porque tem algo muito errado com esse crente. Então, a contribuição não é obrigatória, mas ela mostra a fidelidade do crente. Ela é uma comprovação da fidelidade do crente. E aí, o que acontece? Nós vamos ver aqui agora na sequência, como eu disse, que Corinto tinha começado, não é? Entusiasmaticamente, nossa, agora a palavra aqui, irmão, entusiasmadamente, a contribuir, né? Falou, não, vamos contribuir para os irmãos lá de Jerusalém. Mas tinha sido só aquele movimento, né? Não tinha ido à frente aquela coleta. Então, Paulo agora vai incentivar os irmãos a retomarem aquilo que eles haviam começado. Vamos ler aí do versículo 6 em diante, do 6 até o 15. Olha aí o que Paulo vai dizer agora. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também complete esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então, irmãos, vejam que os coríntios tinham interrompido aquela coleta. E Paulo, então, pede agora a Tito, que tinha acabado de chegar lá da igreja de Corinto, trazendo aquela carta, trazendo notícias daquela carta. Nós mencionamos isso aqui na semana passada. Mas Paulo agora pede que Tito retorne novamente a Corinto, né, como nós lemos aí, para que Tito incentive a igreja de Corinto, anime a igreja de Corinto a voltar a contribuir, né? Novamente, como eu disse, no versículo 6, Paulo menciona que isso é uma graça da parte da igreja de Corinto. E no versículo 7, Paulo diz o seguinte, olha, assim como vocês se destacaram em tudo, né, na fé, na palavra, na dedicação, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Nós vimos lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 4 a 7, não vamos ler para não tomar tempo, irmãos, mas nós vimos que Paulo fala que a igreja de Corinto era uma igreja privilegiada, que tinha todos os dons espirituais, né, uma igreja assim, muito abençoada, na palavra, na fé, em tudo. Mas Paulo pede, então, que eles ajam de acordo com aquele conhecimento que eles tinham. Então, não basta ter conhecimento, né? Não basta conhecer a palavra, dizer que tem fé, é preciso ter atitude, irmãos, porque o cristianismo é uma religião que envolve atitude. Então, Paulo aqui está dizendo aos coríntios, vocês se destacaram em tudo, então eu quero que vocês se destaquem também no privilégio de contribuir.
Ele está aqui fazendo uma comparação com os crentes da Macedônia. Lembre-se que ele começou esse capítulo falando da grande disposição, da liberalidade dos crentes da Macedônia, que eram extremamente pobres e, no entanto, contribuíram acima das suas possibilidades. Então, aqui ele diz, destaquem-se também vocês aí em Corinto nesse privilégio de contribuir. É como se ele estivesse dizendo, vocês não vão ficar para trás, né? Olha lá as igrejas da Macedônia contribuindo com toda a boa vontade. Então, vocês também precisam se destacar. Paulo diz aí que ele não está dando uma ordem, ele não quer impor a contribuição usando a autoridade dele de apóstolo. Como nós já dissemos aqui, né, a contribuição precisa ser voluntária. Ele diz, eu não estou dando uma ordem para vocês, eu quero dar oportunidade para que vocês manifestem o amor que vocês dizem ter por mim e por aqueles irmãos que estão passando necessidade lá na Judéia. Então, Paulo está dizendo, esse é o motivo, eu não estou obrigando vocês a contribuírem. Eu não quero impor isso como uma obrigação. Eu quero dar oportunidade para que, espontaneamente, voluntariamente, vocês contribuam e demonstrem o amor que vocês têm por aqueles irmãos. E aí, irmãos, Paulo dá aqui a base da contribuição do crente, né? Em que se baseia a contribuição do crente? Está aí no versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, a generosidade cristã, ela está baseada no próprio Cristo. A Bíblia diz que Cristo se esvaziou, não é verdade? Ele estava lá na glória com o Pai, cheio de glória, de majestade. E o que a Bíblia diz? Que ele se esvaziou de tudo isso, né? Tomou forma humana, forma de servo. Olha, irmãos, o que Jesus fez foi algo incrível, nós não conseguimos nem entender, né? Ele deixou a sua glória, né? Ele não, como diz lá em Filipenses, né? Ele abriu mão da sua prerrogativa, muitas vezes, de Deus. Não que ele deixou de ser Deus, em momento algum. Jesus sempre foi Deus e homem. Mas ele abriu mão das prerrogativas que ele tinha como Deus, da sua divindade. Olha só. E ele se tornou pobre para quê? Para enriquecer a muitos. Para nos salvar. Né? Então, a pobreza de Jesus Cristo, não é? A humilhação dele nos enriqueceu. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a nossa oferta, ela tem como base a oferta do próprio Cristo, do nosso Senhor. Ele se deu a si mesmo. E assim também nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para contribuirmos. Né? É isso que ele está dizendo. Dos versículos 10 a 11, o que Paulo diz aí? Boa intenção não basta, né, irmãos? Paulo diz aí, olha, para os coríntios, vocês foram os primeiros a propor essa oferta, né? Vocês se manifestaram favoravelmente, vocês quiseram contribuir, vocês foram os primeiros. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Mas boa vontade não basta. Ou melhor, boa intenção não basta. Não adianta começar e parar pelo meio do caminho. Ai, vamos fazer, vamos contribuir. Né? Os irmãos estão passando necessidade, vamos lá. Aí, daqui a pouco, começa. Paulo tinha dado uma ordem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, uma ordem não, ele tinha orientado a maneira como aquela oferta deveria ser recolhida. Ele diz que todo o primeiro domingo, né? Primeiro domingo não, né, irmãos? Todo o primeiro dia da semana, que era o domingo, quando os crentes se reunissem, eles deveriam recolher uma oferta. Né? Mas parece, como eu disse aqui, que a coisa não avançou. Então, aqui ele está dizendo, olha, esse é o meu conselho. Mais uma vez, vejam o cuidado que ele tem, né, para dizer, eu não estou obrigando vocês a nada, mas o meu conselho é que vocês contribuam. Porque desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Então, parece que a igreja de Corinto já tinha iniciado uma contribuição. Mas agora Paulo diz, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la.
Ou seja, vocês começaram bem, terminem bem. O grande problema de muitos projetos, né, irmãos, na igreja é esse. Começa bem, né, as pessoas dizem que vão fazer e começam com aquela boa vontade, mas daqui a pouco, lá no meio do caminho, já estão voltando atrás, né, já estão desanimando. E esse é um problema muito sério, né, é um problema seríssimo. Então, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma como vocês demonstraram tanta disposição para começar, agora concluam também. E no finalzinho do versículo 11, ele diz, de acordo com os bens que vocês possuem. Tá? Ou seja, a contribuição ela tem que ser proporcional àquilo que nós temos. A contribuição, esse é um outro princípio importante, né? Contribuir de acordo com aquilo que nós temos. Se eu posso dar 1.000 e dou 100, eu não estou contribuindo proporcionalmente de jeito nenhum. Agora, se eu posso dar 1.000 e estou dando... Não, se eu posso dar 10.000 e estou dando 1.000, eu também não estou contribuindo proporcionalmente. Então, isso é um princípio bíblico, irmãos. Isso é um princípio bíblico. Então, é importante até dizer nesse momento, eu falei aqui que o dízimo não é lei, e não é mesmo. Mas os 10% que eram dados lá no Antigo Testamento é, digamos assim, um valor razoável diante daquilo que qualquer pessoa ganha. Se você tem uma renda, tirar 10% dela é bem proporcional para você ficar com 90%. Então, tem muita gente que critica a igreja por causa do dízimo, né? Falando, não é mais lei. Tem crente que adora, né? Não é mais lei. Não é mesmo. Ninguém pode dizer que é no Novo Testamento. Mas o princípio da proporcionalidade continua. Os irmãos estão entendendo? O princípio da proporcionalidade continua. E 10% é uma proporção razoável dos ganhos que nós temos. Então, por isso que as pessoas continuam, a maioria das pessoas, né, das igrejas, continuam contribuindo com 10%. Porque é uma quantia muito razoável. A gente fica com 90%, né, com 90% e contribui com 10%. Certíssimo, pastor, está errado, pastor, de jeito nenhum. Isso também é interessante, né, que a irmã Silvandira falou. As pessoas ficam muito assim, 10 tem que dar 10%, 10%. Não precisa dar 10%, pode dar 20%, 30%, né, 40%, 50%. Né? Realmente, os 10%, irmãos, isso era lei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento realmente era lei. No Novo Testamento, como eu disse, nós não vamos encontrar isso como lei, mas nós vamos encontrar o princípio da contribuição. Esses 2 capítulos aqui são bem claros, e Jesus também falou muito sobre isso, né, sobre a questão... Jesus falou bastante de dinheiro, né? A gente pensa que não, mas ele falou bastante de dinheiro, do inferno, ao contrário do que algumas pessoas dizem. Né? Então, o princípio... Por que as igrejas continuam falando em dízimo? Né? Porque é uma proporção razoável. Como eu falei aqui para os irmãos, o princípio é contribuir de acordo com a sua renda. Esse que é o princípio. Né? E 10% é razoável. E a Deus o que é de Deus. Exatamente. Né? Então, irmãos, isso é muito importante, né? Nós precisamos entender. Paulo está falando aqui esses 2 princípios, né, que aliás, nós já vimos vários aqui, mas esses últimos que nós vimos aqui, esse é um dos mais importantes. Contribuir segundo aquilo que nós temos, ou seja, proporcionalmente à nossa renda. E um outro princípio importante está no versículo 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Não significa que Deus quer que você dê o que você não tem. Né? Ele quer que você dê de acordo, como está aqui, de acordo com aquilo, com a sua renda. E com prontidão, ou seja, com boa vontade. Né? Não adianta fazer aquela contribuição assim, relutante. As 2 coisas estão juntas.
né? Não adianta eu dar de acordo com a minha renda, mas eu faço isso com aquela relutância, com aquela tristeza, né? Com medo, fico com medo, porque tem pastor que fala que vai vir um migrador, o devorador. Aí a pessoa dá porque tem medo, né? Isso aí, nessas igrejas neopentecostais, acontece muito isso. Nós vamos falar mais disso aqui daqui a pouco, né? Então, tem gente que dá com medo, com relutância. Não, não é esse tipo de oferta. É dar com alegria, dar com boa vontade, com prontidão, de acordo com a sua renda, proporcionalmente àquilo que você ganha. Nosso desejo, olha o que Paulo fala aqui, não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Ou seja, não é vestir um santo, desvestir um santo para vestir o outro, né? Você vai contribuir demais, ficar sem, não é isso. Claro que, em alguns momentos, irmãos, vai ser necessário um certo sacrifício, como eu falei aqui. Abrir mão de algumas coisas para abençoar a obra de Deus. Mas Deus não quer que a gente dê o que nós não temos, né? Ele quer que a gente dê o que nós temos, de acordo com a nossa renda. Não é, como eu disse, como Paulo diz aqui, né? Não adianta vocês ficarem sobrecarregados para aliviar os outros. Mas o que Paulo quer é igualdade, ou seja, uns têm muito, outros não têm nada. Então, se aqueles que têm muito contribuírem com os que não têm nada, vai haver igualdade. É isso que ele diz aqui. Olha só, no finalzinho do versículo 13, ele diz: mas que haja igualdade. Ou seja, não queremos, o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Aí olha só o que Paulo diz: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Paulo está dizendo o seguinte: olha, hoje vocês estão numa situação boa, privilegiada, vocês têm fartura, vocês podem contribuir com aqueles irmãos lá que estão numa situação difícil, estão passando por aquela fome, né? Aquela fome que nós não sabemos o que gerou, pode ter sido seca, caristia, gafanhoto, enfim, uma série de coisas, mas gerou fome. Agora, amanhã, pode ser que vocês estejam numa situação semelhante, e aí eles estejam numa situação melhor. Aí são eles que vão contribuir para vocês. Então, Paulo está dizendo isso. Igualdade. Ele cita aqui um versículo de Êxodo 16, 18, que fala sobre a colheita do maná, quando o povo ia recolher o maná que Deus mandava. Então, havia, com certeza, aquelas pessoas idosas, mais fracas, que recolhiam um pouco. E havia os mais, né, fortes, jovens, que iam lá e pegavam muito. Só que a distribuição era igual, ou seja, o excesso de uns compensava a deficiência de outros. Então, é isso que Paulo está falando aqui. É uma questão de igualdade. Tá, irmãos? Ficou claro? Bem, continuando aqui, finalzinho aí do capítulo 8, agora dos versículos 16 ao 24, Paulo vai falar das medidas que ele tomou, e aqui também nós temos princípios importantíssimos, para que essa contribuição, para que tudo acontecesse da forma mais transparente possível. Vejam aí, irmãos. Versículo 16. Agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Tito foi lá, como nós dissemos aqui na semana passada, na igreja de Corinto, voltou muito encantado com a igreja, alegre, com a obediência, com a recepção que teve. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Então, Tito estava voltando, né, até a igreja de Corinto, voluntariamente, para concluir aquela oferta. Com ele, estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando for ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo decidiu, irmãos, não ir pessoalmente a Corinto buscar esse dinheiro. Ele forma uma espécie de comissão para buscar esse dinheiro, porque ele, Paulo, não queria
pegar esse dinheiro pessoalmente, porque, como eu disse aqui para os irmãos, Paulo tinha que ter todo o cuidado por causa das críticas que ele sofria. Ele estava administrando essa oferta, mas ele não queria, né, ser aquele que fosse lá pegar o dinheiro, né, ele queria que fosse uma comissão para que ninguém pudesse dizer que ele estava fazendo mau uso do dinheiro, que ele era um mercenário, como costumavam dizer dele. Então, o que ele faz? Ele envia Tito, e aí ele diz, com ele estamos enviando o irmão. Vejam que ele não cita nome, mas ele fala, não é? Ele usa o artigo definido aqui, o irmão, como se a igreja de Corinto soubesse de quem ele estava falando. Provavelmente era alguém conhecido, era uma pessoa conhecida da igreja de Corinto, conhecida das igrejas, né? Paulo não cita o nome aqui, não sabemos porquê. Alguns sugerem que fosse Lucas, mas nós não podemos ter certeza disso. O que nós sabemos é que era alguém recomendado por todas as igrejas no seu serviço ao evangelho. Então, veja só, era um irmão, uma pessoa conhecida, recomendada das igrejas, alguém que tinha um testemunho ilibado, né? Alguém que tinha uma vida realmente que glorificava o Senhor, como nós vamos ver aqui um pouco mais à frente. Tá? Continuando, ele diz, não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando for ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não fui eu que escolhi esse irmão, né? Digamos assim, para não ser acusado de que Paulo estava mandando a turminha dele. Ele está dizendo, olha, esse irmão foi escolhido pela igreja. Ele é um representante da igreja para recolher essa oferta e para levar também. Ele vai estar junto quando essa oferta for lá para ser entregue aos crentes na Judéia. Versículo 20. Queremos evitar, olha aqui a preocupação de Paulo agora, irmãos. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, Paulo tinha uma preocupação de mostrar lisura naquele processo, transparência, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Irmãos, as igrejas, os pastores, muitas vezes são acusados pelas pessoas do mundo, os irmãos sabem disso, né? Pastores são acusados de mercenários, são acusados de usar o dinheiro da igreja, de explorar a igreja. Infelizmente, existem aqueles que fazem isso mesmo, né? Nós sabemos disso, isso é uma realidade, ninguém vai dizer que isso é mentira, mas existem muitos e muitos e muitos pastores sinceros e fiéis, muitas igrejas sinceras, e é necessário haver essa preocupação. Nesse caso aqui, é necessário haver essa preocupação. Nós não podemos, o que importa é o que Deus pensa de mim, Deus sabe de tudo, né? Paulo está dizendo aqui que ele tinha preocupação não só aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, as igrejas precisam ter essa preocupação, né, de fazer um processo muito transparente com a arrecadação, de prestar contas. O pastor Felipe um dia até estava me contando, né, nós estávamos conversando, que o dízimo que nós damos aqui, o envelope, ele é levado, não é isso, pastor, para a sede, para o templo central, escaneado, e se nós quisermos ver o dízimo que eu dei em tal mês de tal ano, eles têm lá registrado. E é necessário ter esse cuidado. É necessário transparência. Os crentes também devem exigir essa transparência, sem dúvida nenhuma, né? É claro que a gente não vai ficar o tempo todo, eu quero ver aí, o que está fazendo? Porque nós conhecemos a igreja onde nós estamos. Nós sabemos da seriedade com que isso é tratado aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é necessário. Paulo não estava errado ao tomar todo esse cuidado. Era preciso, sim, tomar cuidado, porque ele estava administrando essa oferta, ele sabia que podia ser criticado e questionado, então ele toma essas precauções. Ele não vai pessoalmente e ele manda uma comissão. Vejam agora no versículo 22. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, mais um que Paulo não diz quem é,
Primeiro ele fala o irmão, e agora ele fala, além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Mais um personagem que nós não sabemos quem é. Tito e esses dois irmãos iriam a Corinto, então, buscar essa oferta. E aí agora Paulo fala de Tito. Quanto a Tito, ele é meu companheiro. Então é como se Paulo estivesse dizendo, se alguém perguntar para vocês quem é Tito, que está indo aí buscar essa oferta, vocês vão dizer que ele é meu companheiro, cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, esses dois irmãos que eu citei aqui, né, eles são representantes da igreja e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Então, irmãos, quais são as precauções que Paulo toma? Né? Nós já vimos aqui. Ele forma essa comissão, né, de modo que Tito é, sim, indicado por Paulo, nomeado por Paulo, mas esses dois irmãos são escolhidos, são representantes da igreja, das igrejas, e são pessoas voluntárias, zelosas, experimentadas, pessoas cujas vidas glorificavam o Senhor. Aqueles crentes acima de qualquer suspeita, que tinham um bom testemunho de todos. Eram esses irmãos que, juntamente com Tito, iriam a Corinto buscar a oferta. Tudo isso por causa do cuidado que Paulo queria ter para que não houvesse nenhum motivo para acusações. Amém, irmãos? Estão acompanhando? Tudo certo até aqui? Bem, então agora nós vamos para o capítulo 9, temos 20 minutos, mas nós vamos concluir, irmãos, porque, como eu disse, são dois capítulos que têm o mesmo assunto. Paulo continua agora falando dessa oferta, e nós vamos para o capítulo 9. Vamos lendo e comentando. Versículo 1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia, Corinto ficava na Acaia, estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então, vejam só, irmãos, Paulo fala assim, não tenho necessidade de escrever a respeito da assistência, mas escreve 2 capítulos para falar da assistência. Né? Ou seja, não deveria haver necessidade de que ele falasse por 2 motivos. Primeiro, porque era uma assistência aos santos de Jerusalém. Quem são os santos? Os crentes. Né? A Bíblia chama de santos os crentes, não porque são perfeitos, mas porque foram separados por Deus. Nesse sentido é que nós somos santos. Então, era uma oferta para os santos de Jerusalém, para os crentes judeus. Paulo defende nas suas cartas, os irmãos sabem disso, que os gentios deveriam contribuir com os judeus financeiramente, porque os gentios receberam bênçãos espirituais dos judeus. Né? Jesus Cristo era judeu, veio do povo judeu. O evangelho veio do povo judeu. Então, Paulo defende, de certa forma, que os gentios deveriam colaborar, né, com os crentes judeus, já que receberam deles bênçãos espirituais, deveriam cooperar também com eles nas bênçãos materiais. Então, Paulo pensa que nem devia falar sobre esse assunto, porque era uma oferta para esses crentes em Jerusalém. E também porque os coríntios, Paulo sabia aqui, ele está dizendo, Paulo sabia que os coríntios tinham demonstrado, né, esse interesse em contribuir. Tinham demonstrado, mas é como eu já disse, fazia 1 ano que a coisa não andava mais. Tinha começado bem, mas estava faltando a conclusão. Então, embora Paulo não precisasse falar sobre esse assunto, ele está falando aqui, né, para que a coisa prossiga, para que a oferta seja efetivamente levantada. E vejam, irmãos, que igrejas que contribuem servem de incentivo, né, para outras, porque Paulo, o que acontece aqui? Corinto tinha demonstrado uma disposição muito grande em contribuir, e já tinha contribuído.
E Paulo usou esse exemplo de Corinto na igreja da Macedônia, para falar para os irmãos, olha, a igreja de Corinto, lá está uma bênção, a oferta, os irmãos vão contribuir. E isso incentivou, como eu disse, as igrejas da Macedônia, de modo que os macedônios suplicaram a Paulo, né, como nós vimos aqui, o privilégio de contribuir. Então, os macedônios se envolveram, se empenharam, deram acima das suas possibilidades. Agora, Paulo usa o exemplo da Macedônia para dizer para Corinto, olha aí para a Macedônia, olha o que está acontecendo. Macedônia está contribuindo e vocês pararam. Né? Vocês ficaram para trás, digamos assim, né? Como eu já disse aqui. Então, Paulo está incentivando, e as igrejas que contribuem incentivam outras pessoas a contribuírem. Contudo, olha como ele começa o versículo 3. Ele tinha dito, olha, não era nem necessário eu falar sobre isso. Né, para essa oferta, para os santos em Jerusalém, eu sei que vocês têm boa vontade. Contudo, né, ele está falando sobre isso. Estou enviando os irmãos, Tito e aqueles 2 irmãos que nós vimos aqui, para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Então, vejam que Paulo diz, olha, eu não precisava falar sobre isso, mas eu estou enviando esses irmãos. Paulo queria garantir que ele não ficaria envergonhado, porque ele tinha falado positivamente da igreja de Corinto, né? Tinha dito que eles eram uma bênção, foram os primeiros a demonstrar interesse em contribuir. Então, Paulo queria garantir que ele não ficasse envergonhado. Não só por uma questão de orgulho pessoal, irmãos, mas Paulo era apóstolo, a autoridade dele nunca podia ser colocada em xeque, então ele não queria passar por mentiroso. Não queria ter elogiado a igreja de Corinto sem motivo. Então, o que ele faz? Ele diz assim, olha, eu estou mandando esses irmãos para me certificar de que vocês estarão preparados. Porque ele pretendia ir até lá, depois, a igreja de Corinto, com alguns macedônios, e imagina-se quando Paulo chegasse lá com esses macedônios, e cadê a oferta de Corinto? Não tinham preparado nada, né? Não estava nada organizado. Então, Paulo diz aqui, claramente, que ele faz isso para que, se alguns macedônios, versículo 4, forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês. Quer dizer, Paulo está falando assim, para que eu não fique envergonhado, mas, na verdade, quem vai ficar envergonhado são vocês. É isso que ele está dizendo. Não só eu, vocês ficarão envergonhados se nós chegarmos aí e vocês não estiverem preparados para a oferta. Né? Por tanta confiança, está vendo? Ele diz, por tanta confiança que tivemos em vocês. Então, Paulo queria garantir que a igreja de Corinto corresponderia à confiança que ele havia colocado neles. Bem, continuando aqui, irmãos, versículo 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então, Paulo está dizendo, vocês precisam fazer as coisas da melhor forma possível. Né? Não aquela coisa de última hora, vamos contribuir, pega umas moedinhas aí no bolso, né? Pega o que tiver aí no bolso, o resto que tiver aí. Não, vamos preparar uma oferta grande, os crentes lá em Jerusalém precisam, né, estão passando um momento de dificuldade. Então, Paulo enviou aqueles irmãos para que essa oferta fosse preparada e que fosse uma oferta generosa e não algo feito de última hora, sem nenhum preparo, né, sem nenhum planejamento. Agora, irmãos, do versículo 6 em diante, nós vamos ver aí também princípios muito importantes sobre a contribuição. Continuando aí. Versículo 6 do capítulo 9. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente.
cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então vejam aqui, irmãos. Paulo faz uma comparação, uma analogia da contribuição com a agricultura, né? A semente, aqui ele diz que essa é uma regra, né? Todos nós sabemos que essa é uma regra, toda pessoa que planta sabe que se semear pouco, vai colher pouco. Então, Paulo está falando aqui da contribuição como a semente. A contribuição é a semente. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Mas aí a gente poderia pensar assim, então é uma questão de matemática, né? Eu tenho que dar bastante para que Deus me retribua mais ainda. Assim como fazem nessas igrejas neopentecostais aí, né? Quem dá 100, quem dá 1.000, quem dá 10.000, quem vende o carro, né? Então, isso acontece muito, e as pessoas vão com a motivação errada e contribuem. Aí sabe o que acontece depois? Elas vão para a justiça e falam, olha, o pastor falou que se eu desse R$1.000 eu ia receber 100 vezes mais, e eu não recebi os 100.000, estou aqui para processar o pastor e a igreja. Né? Porque Deus não tem compromisso com negociata. A contribuição não é negócio com Deus. E nós lemos isso quando nós lemos o restante aqui, o versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe a oferta que Deus abençoa, irmãos? É quando você dá proporcionalmente ao que você ganha, você dá um valor justo, com alegria, sem esperar receber nada em troca, simplesmente porque você entende que isso é graça de Deus, é privilégio, é aí que Deus te abençoa. É aí que Deus te abençoa. Deus não abençoa quando você fica fazendo conta. Eu vou dar esse 100 aqui, eu preciso de tanto, mas eu vou dar esse 100, ó Senhor, aqui, Pai, ó, eu estou dando aqui, Pai. O Senhor está vendo, mas eu tenho uma conta para pagar no fim do mês, e daí? Você vai ficar devendo sua conta. Então, não dá esse dinheiro, essa miséria desse dinheiro para a igreja, não. Entendeu? Não adianta fazer isso, irmãos. Deus não entra em negociata. Deus não entra em negociata. E tem crente que faz isso. E tem pastor que incentiva. Por isso que nessas igrejas pentecostais... Aí começa a dar certo uns dias, né? Aqueles testemunhos que a gente vê, eu contribuí com tanto e recebi tanto. Pode dar certo um tempo, depois vai parar de dar certo, porque é coincidência ali, né? Às vezes pode ser que seja até bênção de Deus. Mas Deus não entra em negociata, irmãos. Então não adianta esse negócio de... Quantas pessoas fazem isso? Chegam para dar oferta, mas já de olho no 100% que vai receber, nos 100 vezes mais que vai receber. E Deus olha... Não é assim. Deus abençoa quando você entende o privilégio que você tem de contribuir e dá prazerosamente para a obra do Senhor, ajuda a obra missionária, dá o seu dízimo, contribui para a assistência social. Aí Deus te abençoa. Agora, negócio com Deus, matemática, não, irmãos, isso não dá certo. Não é questão de matemática. Deus abençoa, está aqui, a quem dá com alegria. Não é a quem dá para fazer troca com Deus, a quem dá relutante, a quem dá por obrigação, a quem dá porque quer ser visto. Não é essas pessoas que Deus abençoa. Deus abençoa o que dá com alegria. E olha aqui o que Paulo diz. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, quando nós contribuímos dessa forma correta, Deus nos abençoa para que a gente possa contribuir mais ainda. Quando Deus abençoa, é para que a gente possa contribuir mais. É por isso que Deus nos abençoa. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aqui ele está citando o Salmo 112. E a Bíblia farta em versículos que falam, irmãos, né, que a nossa contribuição redunda, né, em justiça. Nós devemos ajudar as pessoas, sem dúvida nenhuma, ajudar a igreja, ajudar os nossos irmãos. Versículo 10.
Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele que supre a semente, irmãos, quem é que supre a semente? É o próprio Deus. A semente que nós temos, que é a contribuição, quem nos dá é Deus. É Ele quem supre a semente. E o pão ao que come. Então, Paulo diz aqui que Ele é poderoso para suprir a semente e para fazer a sua semente, aquilo que você semeia, multiplicar e crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Paulo está dizendo, olha, Deus vai abençoá-los mais ainda, para que vocês continuem sendo generosos, e quando nós levarmos essa oferta, por nosso intermédio, quando nós chegarmos lá em Jerusalém com essa oferta, a sua generosidade vai redundar em ações de graças. Os crentes vão receber, vão falar, glória a Deus por aquela igreja de Corinto, né? Glória a Deus pelas igrejas da Macedônia que contribuíram conosco. O serviço, versículo 12, irmãos. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha só, contribuir é um serviço ministerial. E Paulo está dizendo, isso não vai só suprir as necessidades dos irmãos lá, não vai só encher a barriga deles. Isso vai ser conhecido de todas as igrejas. Todas as igrejas vão saber, vão ter notícias disso e vão glorificar a Deus, né? Como está escrito aí. Vai transbordar em expressões de gratidão a Deus. Versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Ele continua dizendo a mesma coisa. A obediência de vocês vai redundar em louvor a Deus. Mas vejam o que ele diz aqui. A obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Então, a confissão do Evangelho, irmãos, tem que ser acompanhada de obediência. Não adianta nada dizer que crê em Cristo, mas não tem atitude. É como eu disse aqui, o crente que não tem desejo de contribuir em nada para a obra do Senhor, pode contar que tem coisa errada no coração dele. Tem coisa errada no coração dele. Porque se ele faz confissão que crê em Cristo, a vida dele toda é do Senhor Jesus. Inclusive o que ele tem, inclusive a renda, o salário, tudo pertence ao Senhor. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Paulo está dizendo, olha, vocês vão contribuir, eles vão orar por vocês, cheios de amor. Não é? A contribuição não gera isso, irmão, essa gratidão. Quem precisa de uma oferta e quando recebe, sente essa gratidão. E Paulo finalmente termina dizendo, graças a Deus por seu dom indescritível. Qual é o dom indescritível de Deus, irmãos? É Jesus Cristo. Deus é o doador por excelência, Ele é o maior doador. Ele doou o seu próprio Filho, né, para morrer em nosso lugar. Então, a contribuição cristã, ela tem como base a oferta do próprio Deus que deu o próprio Filho. Toda contribuição que nós fazemos é uma forma de corresponder, né? É um ato de fé correspondendo a essa oferta indescritível que Deus fez, que foi enviar o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, toda contribuição que nós fazemos, irmãos, é uma expressão de que nós reconhecemos que nós recebemos infinitamente mais de Deus. Amém, queridos? Eu quero concluir só dizendo, irmãos, que em algumas igrejas as pessoas têm vergonha de falar em contribuição. Eu lembro que eu frequentava a igreja da minha mãe e a contribuição lá era aquela coisa, você quase não via. Um dia eu falei, ô mãe, não tiraram oferta, não?
Ah, não, Leila, aqui na igreja, no final, você vai lá assim discretamente e entrega assim, ó, a oferta para o pastor. As pessoas ficam com vergonha. Sabe por quê? Por causa dos abusos que são cometidos aí nas igrejas aí fora, igrejas neopentecostais. Por causa desse abuso, irmãos, a gente acaba ficando com vergonha. Mas a contribuição, irmãos, é um princípio bíblico. Tem uma forma certa de contribuir e tem uma forma certa de receber a contribuição. E quando isso é feito de acordo com a Bíblia, irmãos, resulta em bênção, tanto para aquele que contribui, como para quem recebe a oferta. O pastor, a igreja que recebe as ofertas dos crentes e tem compromisso, e presta conta, e usa aquele dinheiro com temor a Deus, e o crente que contribui também. Tudo isso gera glória para o nome do Senhor, irmãos. E, finalmente, eu ouvi uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Uma irmã pregando, e ela falou o seguinte: olha, o meu dinheiro... Claro que, como eu disse, a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que exigir prestação de contas. É lógico, isso faz parte. Mas, em última análise, irmãos, eu acho esse pensamento lindíssimo. O meu dinheiro vai para o homem, mas o meu sacrifício vai para Deus. E isso é o que conta. Amém, queridos? Graças a Deus.